Oiê, tudo bem? Eu sou a Bruna Antunes, da 2A, da Nelson Mandela, e eu vim explicar um pouco sobre a história, sobre o livro O Navio Negreiro, que é um poema escrito por Castro Alves. Eu não consegui participar da apresentação no dia 4, por conta que o meu grupo, meu trabalho de rota vai participar da Feira Future, o antigo SESI Consciência. E aí, então, na quinta, a gente estava participando de uma imersão de conhecimento em Porto Alegre, no Instituto dos Professores do SESI. O dia todo, então, por motivo, eu não estava presente na aula. E na quarta também, no dia 10, agora é de setembro também, eu não pude estar presente na aula por causa que eu estava participando de um evento. Em maio, eu participei de um evento no Senai e meu grupo ganhou o primeiro lugar. E aí, então, hoje a gente desfrutou, né, então, do prêmio, que era conhecer a Ambev. Então, por esses dois motivos, então, motivos escolares, eu não pude estar presente no início do conto e na apresentação do meu ponto de vista sobre o livro O Navio Negreiro. Bom, a minha experiência com o conto, com a história, bom, é um livro muito pesado, é um livro extremamente importante para o nosso conhecimento, porque ele descreve a escravidão, né? Principalmente sobre a questão dos navios, de como o povo africano era trazido aqui para o nosso território brasileiro. É um livro, então, que eu digo de extremamente importância para a gente ler, para a gente entender por visões de pessoas que não foi escravizada, mas que estava vivenciando o Brasil daquela época. E escreveu esse poema, então, pra gente analisar. Porque a gente vê, às vezes, muito artigos, insights, são coisas escritas da atualidade. Então, a gente lê um poema escrito naquela época, a gente consegue ter ainda mais noção o quão triste, o quão horrível foi o período de escravidão aqui no Brasil. Bom, eu vou explicar então um pouco sobre o livro. Eu consegui dividir o livro em algumas partes, e entre elas foi o início, né? Que o autor, ele começa a explicar sobre a natureza, né? Ele descreve como a paisagem é bela, como as coisas são lindas, e com o despertar ele descobre um navio no meio do oceano. E por um instante meio que dá pra gente entender que ele acha que o navio também faz parte daquela beleza. Mas tem um start, alguma coisa que desperta e descobre que aquilo é um navio negreiro. Um navio que busca escravizados da África para trabalhar aqui no Brasil no período colonial. E é meio que como se fosse um segredo revelado. Porque se a gente analisasse do meio do oceano, era apenas um navio bonito. Mas se a gente chegasse perto, a gente escutava gritos, a gente escutava chicotadas, a gente via o horror, a tristeza e o quão deprimente, não sei se posso usar essa palavra, o quão chocante foi, né? Então, o Castro Alves, ele descreve aquilo com as dores físicas, porque no livro mesmo, né, descreve uma mãe amamentava seu filho, e ele se amamentava do leite materno e também do sangue, porque enquanto a mãe estava amamentando, ela estava levando chicotadas, então, na cara, nos braços. E o quão traumático foi, né? Durante, então, a época, eles colocavam 500 pessoas, muitas pessoas, dentro de um navio, com qualidade de vida nenhuma. Então, o jeito que eles estavam, eles eram colocados para esse navio, tinham mais homens, mas se a mulher estava grávida, se a mulher tinha filho pequeno, isso não importava. Então, eles colocavam todo mundo para dentro do navio e o que acontece lá dentro, ninguém se importa. Era grito, era uma coisa muito forte, era muito deprimente, né? Isso descreve no livro com muita força o quão era uma cena forte, né? Então, a nossa imaginação, a gente começa a imaginar o quão isso foi horrível, com qual nosso conhecimento também, né? Barragem, principalmente na história, a gente lê muito sobre isso, e
é muito triste, né? Junto disso, então, vem de uma indignação. O autor, ele descreve e critica isso de uma forma muito revolucionária, né? Pra gente se falar de uma época em que tudo era muito... Era bonito, né? Querendo ou não, na época, escravizar era bonito, né? Feio era tu não escravizar. E isso é deprimente. Isso é horrível, né? Então, o autor, então, o Castro Alves, ele critica. E acha isso não é certo. Porque imagina, né? No filme ele descreve que a mãe amamentava. Tu imagina pra cabeça de uma criancinha o quão traumático foi. Talvez ele nem sabia o que tava, né, acontecendo, mas na imaginação, no nosso coração é muito triste, né? Porque ele tava formando a identidade dele, ele tava vivenciando e muita gente morria porque comia o que tinha e quanto se tinha. Então, tem nas cenas que se alimentavam de próprio xixi. É muito revoltante, é muito triste. Então, no final do livro, então, vem uma visão mais idealista de esperança e de fim da escravidão. Eu já tinha ouvido falar sobre esse livro, tinha ouvido falar sobre o autor, mas eu nunca tinha lido nenhuma obra dele. E eu admirei a coragem dele. Principalmente porque a gente falava de uma época que era normal escravizar, né? Acredito eu, posso falar uma bobagem, mas acredito eu que eram poucas as pessoas que tinham esse olhar, né? De mudança, de querer transformar. Ele foi lá, ele escreveu um livro, com certeza ele foi muito criticado, ele foi ameaçado, com certeza, porque pra época o telefone cortou o resto do vídeo, mas voltando em cima, eu admiro a coragem que ele teve de escrever um livro e publicar, né? Então ele deve ter sido criticado, com certeza ele deve ter sido ameaçado, mas ele foi lá, ele escreveu e é um livro hoje em dia, né? Tantos anos se passaram e é um livro que é usado, é um livro que a gente reflete muito, é um livro que hoje em dia eu indico para todo mundo ler, porque é um livro extremamente importante. Ele descreve tudo, ele mostra tudo, ele abre nossa visão, ele sai de tudo que talvez a gente imagina e serve como ele serve como um aprendizado, né? O quão horrível foi a escravidão e cada vez mais me dá mais nojo sobre isso. Bom, os personagens principais da história não tinha então um personagem principal, assim, tipo, Joãozinho e Mariazinha, mas então tinham uns escravos que eles eram as vítimas, né? Os que sofriam os atos, que sofriam as chicotadas, que sofriam os atos físicos, psicológicos da história. A gente tem os traficantes, que eram então quem ia pra África e buscava os escravos pro Brasil. Então a gente pode trazer eles então como pessoas gananciosas, pessoas maldosas, pessoas sem amor no coração. E a gente tem, não um personagem, né, mas a gente pode transmitir como, porque o livro busca isso, a liberdade, que ela era um ideal a ser alcançado, né, todo o livro buscava a liberdade de todos os povos, porque não é a nossa cor de pele que faz a gente ser pessoas ruins ou se faz a gente ser pessoas boas, que realmente nos faz ser pessoas boas é os nossos atos, é os nossos conhecimentos, é a nossa forma de tratar as pessoas. E a forma, então, que esse livro era escrito era um lírio, então a voz da consciência nem seria denúncia. É isso, então. Eu espero que eu consiga ter explicado de alguma forma e ter dado o meu ponto de vista sobre a história. Muito obrigada.